Olá, boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Sou Luciana, farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação. E a Formule, né, vem fazendo desde o início, né, da pandemia, em março do ano passado, uma sequência de lives com profissionais da área de saúde que são referência em suas áreas de atuação, com o objetivo de levar mais informações, conteúdos, dicas, orientações sobre assuntos relacionados à pandemia e as suas áreas relacionadas também. Vamos conversar um pouco sobre saúde, autoestima. Vai ser bem interessante, espero que gostem. A live de hoje, ela está bem especial, né, mostrando realmente a importância de nos mantermos saudáveis, independente de qualquer coisa. Com isso, nós vamos cuidar ainda mais do nosso corpo e praticar sempre o autocuidado, né? Então, tendo sempre a saúde em primeiro lugar. E por isso escolhemos o tema da nossa live, que a Formule está retomando, né, as lives agora no mês de maio, com o tema. Nós fizemos uma live presencial semana passada e hoje nós estamos aí com o tema cirurgia plástica na atualidade. Eu vou fazer um breve comentário, uma breve consideração aqui sobre esse tema. Nesse momento, né, que é importante estar olhando mais para a nossa saúde em função de uma série de situações que estamos vivendo. E a plástica, né, o procedimento da plástica é a autoestima. E isso envolve mudança de hábitos, às vezes até pelo momento, né, da pandemia, mudanças de consumo também. Muitas pessoas sentiram-se encorajadas a realizar algum procedimento pequeno ou grandes cirurgias. A cirurgia plástica, ela não envolve somente, pessoal, a anatomia, né, do paciente e nem a perícia do cirurgião, mas ela envolve principalmente o preparo que é feito pelo cirurgião para aquele paciente, sobre o impacto que vai ter aquela cirurgia, principalmente na sua recuperação. Então, vamos entender por que a cirurgia plástica, né, hoje está num momento de crescente, né, ou seja, está crescendo ainda mais. A relação da cirurgia plástica com a Covid-19, entender também porque a saúde e a segurança são palavras bastante importantes nesse momento, e também novas tecnologias mais atualizadas nesse universo. E para isso, convidamos o excelente profissional, a qual tenho bastante admiração, o médico cirurgião plástico, Dr. Robério Brandão, um cirurgião com bastante experiência, né, principalmente na parte facial, mas de uma maneira geral, atua há 15 anos, e em 2007 aqui na nossa capital, e desde 2007 aqui em Natal. Será um bate-papo com bastante conteúdo, eu já vi o Dr. Robério aí entrando, né, muito conteúdo, informações, como a gente falou, sempre focando na segurança, na prudência e no autocuidado. Então vamos praticar isso. O isolamento, como a gente sabe, impôs a muitas pessoas, né, ficar longe uma das outras, e muito o uso de meios de comunicação, né, virtuais, muita tela, telefone, monitor. E em algumas situações as pessoas ficaram frente a frente com elas mesmas, e em alguns momentos também percebendo algumas imperfeições e querendo corrigir, tendo a vontade de corrigir, sempre de forma segura, e principalmente por, em algumas situações, ter um processo de recuperação mais tranquilo, em função de estar fazendo home office e tudo mais. É normal, então, vislumbrar a esperança, né, no controle da pandemia, para que sinta-se essa vontade de melhorar o corpo.
Doutor Robério, você já está por aqui? Posso te chamar? Deixa eu lhe achar aqui. Ação. Olá, doutor Roberto, boa noite. Tudo bom, Tudo bem? Luciana? Eu Boa aí noite. quero. Boa noite a todos. Muito É bem. um prazer aí participar desse grupo tão seleto de médicos que você convida, né? Que Eu não sei como bom. é que eu É, entrei assim, nele, mas fiquei feliz de olha aí, não entrar. sei, né? Você não sabe certo. São os de referência. Vamos lá. Você está super animado. Então, vamos aqui. Primeiro, então, eu quero dar as boas-vindas em meu nome, em nome da Formule, por você ter aceito nosso convite, aí arrumado uma brecha aí para conversar um pouquinho com a gente. Eu sei da agenda super lotada. E antes de começarmos, eu gostaria que você né, se apresentasse para o pessoal que está aqui com a gente online, para a gente iniciar o bate-papo. Tudo bom, pessoal? Eu vi que Luciana me apresentou. Para quem não me conhece, eu sou cirurgião plástico, sou natalense, me formei aqui na UFRN em 99 e fui para São Paulo e retornei em 2007, né? Após a residência médica e mais um ano de pós-graduação em cirurgia facial, que é um dos nossos fortes, que é essa parte de lifting, pálpebras, nariz, etc. A gente bolou, conversando eu e Luciana, sobre o que é que poderia ser interessante nesse momento, né? Já que é um Uhum, momento de fragilidade da saúde em geral, é um isso. momento de luto de muitas famílias, né? É um momento de muita dificuldade para alguns, econômicas ou pessoais. Alguns relacionamentos acabaram com o confinamento, né, Luciano? Uhum, Mas isso assim, mesmo. qual é o elo entre a gente? É bem-estar, né? A Luciana Uhum, sempre foi estudiosa, é uma isso. médica de coração, né? Apesar É, de ser né? uma, ela Quase. já, ela é uma Enveredei. farmacêutica médica, né? E assim, eu e ela, a gente tem em comum esse interesse em ajudar as pessoas, né? Com Em certeza. relação a bem-estar e saúde. Então, a Uhum, cirurgia plástica, ela transcende a beleza, não é só o espelho, o nosso objetivo. Na verdade, é a felicidade, né? Assim, a gente sabe que quando a gente está de bem com o nosso corpo, é mais fácil manter o zelo por ele, isso. né? E o corpo não é só interno, quer dizer, não é só interno nem só externo. Externo é a nossa parte, interna é a de Luciana, com as partes de nutracêuticos e tudo que a gente vai Uhum, falar mais na frente. Mas assim, para quem está um pouco em dúvida sobre qual vai ser o tema, a gente vai tentar abordar tudo que é relacionado a se sentir mais feliz e mais saudável, pronto. né? Não necessariamente ao universo estético, né, Luciana? Uhum, isso. Isso mesmo, tudo que envolve. Então, vamos lá. É, muito bem, muito belas palavras, é isso que a gente vai procurar conversar aqui. Doutor Roberto, existem dois grupos grandes, né, de portes cirúrgicos dentro da cirurgia plástica, Uhum, as pequenas cirurgias, as grandes cirurgias, além dos procedimentos não invasivos. Nesse período, né, nos períodos mais críticos da doença, né, da Covid-19, porque, de qualquer forma, nós estamos dentro dela ainda, infelizmente, uhum, como de março a julho de 2020, e nesse momento, quer dizer, e em 2021, em torno de 8 de março até 22 de abril, as cirurgias eletivas e a plástica está, né, dentre elas, foram orientadas a aguardar, né, em função uhum, principalmente da questão dos grandes procedimentos. Interferiu na plástica, pois algumas cirurgias, principalmente, como a gente tem conversado, as mais procuradas, né, de grande porte, precisam de um suporte de UTI uhum. que vai garantir uma segurança tanto para o paciente, principalmente para o cirurgião também, em caso de alguma intercorrência. Então, seria a primeira conversa que a gente vai ter. Dentro dessa pergunta,
existem 5 perguntas que eu vou apenas citar e depois, se ficar, você não lembrar assim, eu vou mostrar novamente. Então, dentro dessa Tá. explanação que eu falei, qual o impacto da Covid-19 na cirurgia plástica? Se porventura não é ou não prudente cirurgias maiores, apesar de existir um risco controlado, né? E existe também um protocolo para operar com relação à Covid-19. A cirurgia teve que se readaptar para, de repente, focar apenas nas pequenas, numa mínima suspeita clínica do paciente que está para fazer um processo cirúrgico. Isso em qualquer momento, não só pela Covid, mas o paciente apresentando sintomas infecciosos, principalmente sintomas gripais, né, respiratórios, a suspensão da cirurgia, né, às vezes na iminência de uma véspera de uma cirurgia, e os pacientes com comorbidade, eles que requerem realmente uma atenção redobrada, eles, a orientação é que eles não procurem ou que eles tenham realmente uma conversa, né, um cuidado, uma preocupação maior em caso de realização do procedimento. Mas, enfim, o impacto da cirurgia na Covid. Então, vamos lá. No início, quando a doença apareceu em março de 2020, né, aqui no Brasil, o primeiro movimento dos pacientes que tinham vontade de fazer plástica foram recuar, né, até que era prudente, porque a gente imaginou que ia ser temporário. Ia ser uma pandemia de alguns meses, que tudo ia voltar ao normal, que ia ter vacina rápido. E quando os hospitais tiveram capacidade de reabrir, né? Porque assim, o que é o hospital aberto, para quem escutou você falar disso? É o hospital capaz de isolar a Covid totalmente do resto, certo? Então, agora 22 de abril, quando a gente retomou as cirurgias, isso significa o quê? O hospital, por um momento, transbordou, ficou cheio de Covid, que ele era incapaz de manter as duas estruturas, né? A Covid com não Covid. E há uma hora que a Covid começa a ficar num andar só, que é o caso lá do Hospital Rio Grande, com entrada só, isolada, que é o caso do pronto-socorro, com acesso a um elevador único, então o hospital reabre, né? A gente conviveu com essa realidade do hospital ter Covid e cirurgias desde 15 de julho até agora, né? E realmente é seguro quando se está aberto, né? Então, o que a gente deve ponderar? Se a pandemia fosse algo muito rápido, que não vai ser, a gente podia adiar os planos, né? Para 1 ano, 2 anos, 5 anos, não sei. Mas se a gente aprender a conviver com ela, a gente vai entender que vai ter períodos mais tranquilos e períodos que a gente deve recuar, certo? Então, assim, em primeiro lugar, a gente esperar que o hospital esteja aberto, porque realmente sem eles, sem as cirurgias abertas, a gente não tem retaguarda, se fizer num hospital de menor porte, né? Porque o hospital de menor porte é equipado, mas numa eventual complicação, a retaguarda é o hospital maior. Então a gente tem que esperar isso. É lógico que existem cirurgias muito tranquilas, uma lipo de braço, por exemplo, uma coisa localizada, só pálpebra, é praticamente impossível ter uma complicação que você não consiga dominar numa sala de cirurgia, né? Então, nesses casos, realmente não tem essa adaptação à pandemia. Mas se o hospital estiver aberto, significa que ele está capaz de separar. E a gente tem que entender a cirurgia, o porte da cirurgia e as comorbidades, né? Por exemplo, se é uma paciente jovem que já pegou Covid e foi leve, que o hospital está aberto, que o cirurgião tem um índice de complicações baixo. Então, assim, esse caso é um caso que pode ser feito sem problemas. Agora, eu estou num pico da pandemia, tenho comorbidade, sou diabético, hipertenso, minha cirurgia pela segunda ou terceira vez, é um conserto, é um reparo. Aí esses casos a gente tem que adaptar. Mas a gente tem que entender que, assim, as pessoas vão ter que se posicionar em retomar suas vidas, né, Luciana? Porque não vai ter um cenário ideal
E tão ficar cedo. esperando, né? Isso. E assim, uma das coisas que você falou sobre o cenário da cirurgia plástica. A cirurgia, para quem não sabe, aumentou 5 vezes o número pós-pandemia, né? Pós-julho. Pós-pandemia Uhum. não. Pós É, a primeira onda, né? maior, a Vamos primeira, falar assim, que a gente ainda está na pandemia. a primeira cepa, a Bom, cepa principal. ela teve um aumento de 5 vezes no mundo inteiro, certo? E isso foi decorrente de muita gente ter esse olhar interno, né? No período que ficou fechado, confinado, e colocar como se cuidar como sendo prioridade. Então, se cuidar é, de repente, comprar uma bicicleta, contratar um personal, se alimentar bem, tomar suplementos. Isso. É, e a cirurgia Tem plástica, vários. que era algo que um dia eu ia fazer, começou a se tornar mais próximo, né? Uhum. Porque, como a gente conversou, se sentir bem faz diferença nesse conceito da saúde, né? Porque às vezes a gente, a maioria dos problemas estéticos, eu que trabalho nessa área, muitas vezes é pelo nosso julgamento, não olhar do outro. Isso. Entendeu? Às vezes a gente se vê fragilizado por uma parte do corpo que não Uhum. necessariamente é exposta, E que pode ser tá. uma mama, que pode ser um abdômen, pode ser alguma coisa assim. E aquilo é como se fosse um bloqueio para a gente dar nosso 100%. E Uhum. a cirurgia às vezes ajuda nisso. Você corrige aquilo, a pessoa não vê mais e ela se porta diferente. E muitas vezes está escondida a cirurgia. Ninguém É. nem sabe que foi feito, né? Mas quem Isso, faz sabe. sabe? Às vezes não, é uma coisa mais óbvia, mas muitas vezes a cirurgia, pelo menos com os meus pacientes, é muito uma procura de estar de bem com elas mesmas, né? Não a Ela mesmo. aceitação da sociedade, como as pessoas acham, né? Uma Que plástica cobrança, tem ou isso. tá vendo e tudo. E Não isso gera, necessariamente. isso a pessoa começa também com isso, de repente, adotar novos hábitos, né, Roberto? Porque a pessoa, de repente, faz uma Claro, claro. lipo, então ela vai ter mais cuidado, até com relação à alimentação, à prática de exercício. Então, um procedimento gerou uma adequação de hábitos, né? Isso é Hoje, por bacana. coincidência, eu operei um amigo pessoal, um grande amigo, que ele resolveu, de acordo com ele, era obeso desde os 13 anos, né? Uma obesidade moderada, não extrema. E ele hoje vai fazer 40 anos. E ele falou que tinha cansado de ser obeso e que ia retomar o projeto de não ser mais. E ele realmente perdeu 20 quilos. Ele, por mérito total dele, sem por dieta, disciplina, e foi relativamente rápido, que foi nesse ano, na contramão da pandemia, que a gente vê muita desculpa de, engordei porque é a pandemia, o É, legado da pandemia, não, mas tem não isso. necessariamente é verdade. Exato. E aí hoje a cirurgia que foi uma lipo, não foi para transformá-lo em magro, foi para só fechar com a chave final, né, dar assim pequenos acabamentos e coisas que a gente não tem força só com dieta, Não, existem exato. algumas limitações, Uhum. mas ele fez 90% do trabalho, né? Isso é um modo que funciona. Eu também já tive casos de operar pessoas obesas, que a gente só pode tirar 5 litros, né, no máximo, porque acima de 5 já começa a perder muito sangue. Isso. E essa pessoa tinha uma queixa pontual do abdômen, então eu tirei 5 litros do abdômen. E isso fez ela se gostar tanto que ela perdeu 18 quilos, né? Depois. Também por mérito, e retornou com hábitos totalmente diferentes, que não é Uhum. a regra. Eu acho que a regra de lipo é vir no final como recompensa de novos hábitos, De novos hábitos. né? Isso. Normalmente a lipo é para quando você não tem mais força de lutar. De lutar. Né? Você chegou no seu peso, na sua massa corporal, na sua atividade, mas realmente você queria ter a cintura um pouco menos, quadril um pouco mais, uma sombra. Uhum. E isso realmente está fora. Agora, não é um atalho para se ter um corpo passivo, né? Sei. Meu É, corpo é bonito, eu não vou fazer mais nada. não vou fazer Não nada. funciona assim, né? É Uhum. aí que entra também a ciência da nutrologia Isso. e Certeza. farmacologia,
que a suplementação é algo muito importante, né? Você pode até falar um pouco sobre isso, Não, que a gente tem esse elo por causa dos pacientes, a suplementação pré-operatória e pós-operatória, que faz muita diferença junto de uma série de coisas, né? E como você falou no início, a cirurgia são a soma de três fatores, que seria a anatomia da paciente, a técnica e perícia do cirurgião e a cicatrização, que pode ser modulada uhum. com a ajuda da nutrologia, né? Da parte do que a gente chama do nutracêutico, de dentro para fora, que tudo começa tudo internamente, né? Então você tem o de dentro para fora e o de fora para dentro, mas principalmente de dentro, que aí entra o que você ingere, seja no alimento correto, seja numa suplementação personalizada. Antes da gente focar também nessa até do entrar no autocuidado propriamente dito, o que assim teve algum tipo de readaptação, doutor Roberto, assim, Tem, nesse período, assim, de alguma Luciana, tem redução? uma pergunta aqui embaixo, Sim, no você quer hospital, respondê-la? sim, é essa daqui que eu estou Eu vendo, vi passou assim para outra. do Hospital Gastroprócito. Sim, no Vamos lá. hospital, o gastroprócito, Aqui em inclusive, Natal, assim, vamos situar quem está escutando, que eu acho que pode ser importante. é, Aqui em Natal a gente tem duas estruturas que são peculiares, que são muito boas. Um é a Gastroprócito, que eu conheço, já fiz muitas cirurgias lá, eu gosto muito de lá. E o outro é Anjo Vascular, certo? Por que eu estou citando um? Porque essas duas estruturas são estruturas que no Brasil chamam de Covid-free. Que o que seria Covid-free na prática? Seriam hospitais que não têm pronto-socorro. Você não chega lá com infarto, com a dor a esclarecer, uma fratura. São estruturas só para cirurgia, né? Num ambiente diferente. Um hospital de grande porte, como o Rio Grande, por exemplo, é um hospital onde você vai ter pronto-socorro, uma série de exames de imagem, algumas UTIs, vários profissionais ao mesmo tempo lá em diversos setores, né? Então, uma complexidade maior. Existe uma corrente de cirurgia plástica que é muito comum nos Estados Unidos, de se operar em clínica ou no próprio consultório do cirurgião. Claro que é adaptado com não, exato. aparelhos de respiração e tudo mais, mas assim, isso é uma linha onde se tem uma retaguarda hospitalar e qual é a vantagem? É um ambiente que você é menos competitivo, né? Você teria mais vagas, realmente tem essas vantagens. A desvantagem era só num caso extremo de alguma intercorrência, que não é esperado em cirurgia plástica. Quando a gente faz plástica, a gente espera que dê tudo certo, né? Com certeza. Não é algo que assim, a cada 10, duas vão para UTI, tomou Até sangue. porque você tem Normalmente toda uma não é. preparação com a pessoa, né? Você Claro, não claro, vai claro. do Tem que ter dia. prudência. Mas assim, esses ambientes, são como se fossem mini hospitais e que muitas cirurgias funcionam neles. O que é que eu acho que eu vou até me expor falando isso. Mas eu acho que o paciente tem que acreditar no médico, certo? O Isso. médico é mais forte que o É, hospital. é Se como está você aqui confia no falando para seu o paciente, médico, isso que mesmo. é quem vai A lhe habilidade do cortar, médico. lhe modificar, né, e lhe cuidar, em tese, ele sabe qual é o anestesista que é da equipe, ele sabe qual é o hospital adequado para aquele procedimento, se ele deve preparar o paciente mais ou menos. Então, assim, a gente não pode afirmar que se eu fizer num hospital grande vai dar certo, porque o médico pode ser ruim. Se o hospital não fizer bom, num hospital pequeno vai dar errado, porque o médico pode superar essas Aquilo limitações. ali. Que Isso. realmente, assim, fazer uma cirurgia tão limpa e precisa que não precisa de mais nada, não é? Então, assim, a gente tem que adaptar as realidades, né? Não deve levantar essa bandeira de que... É claro que, quando a gente foca em segurança em todos os detalhes, aí vai ter situações em que a gente vai ter que ter uma estrutura melhor, em outras não. Né? Mas, assim, não dá pra gente
generalizar. Nem a gente pode falar que o hospital é superior sempre, nem que um ambiente Covid-free é interessante sempre, entre aspas, né? Vamos lá, pode prosseguir. Não, assim, é isso mesmo, porque a gente até tinha conversado sobre isso, né? Para ver assim, com a intenção de comentar essa informação. Que aí já surgiu essa pergunta, né? Que já facilitou. Essa questão está acontecendo, você já teve algum tipo de paciente, alguma situação que levou o paciente já, principalmente nesse momento, né? Já está tudo ok, tudo marcado, e ele teve realmente a mínima suspeita clínica, principalmente das vias aéreas superiores, algum tipo de infecção, né? Para, de repente, ter que suspender. A gente já fez mais de 200 cirurgias nesse período da Covid, né? De quando apareceu, nas duas estruturas, né? Em momentos é na Gastroprócto, em momentos é no Rio Grande. Em portes diferentes, que a gente já conversou sobre isso, né? Mas, assim, todos os pacientes, esses mais de 200, todos foram testados na véspera ou antivéspera, com suave ou teste sanguíneo, mas algum tipo de teste foi feito 100% dos casos. E os pacientes foram estimulados a se confinar no pós-operatório. A gente testou todos os pacientes, né? Isso, testamos todos os pacientes na véspera. E, assim, alguns pacientes, 2 ou 3 desses 200, testou positivo assintomático e, obviamente, não foram operados. E a gente estimula esse isolamento no início. Por quê? A parte mais frágil de contágio é o pós-operatório, a primeira semana pós-operatória. Não é o hospital, nem é a clínica, porque normalmente a clínica é o lugar que se tem mais protocolos de segurança, né? Nas drenagens, nos atendimentos. Então, assim, o que é que o paciente tem que ficar alerta? Normalmente as cirurgias de maior porte são em pessoas com pouca comorbidade, né? Geralmente, pelo menos agora, a maioria é rígida ou já tiveram Covid e foi leve. Isso estimula elas a achar que o risco é menor. O paciente pegando Covid, numa cirurgia plástica, o que é que a gente teria que adaptar? Seria assim, por exemplo, se é uma cirurgia que envolve uma demanda de drenagem pós-operatória, né? Então, normalmente o paciente vai ter, depois de diagnosticado e medicado, a ser isolado, né? Então, vai ter que fazer uma drenagem domiciliar, com uma profissional já paramentada para isso. Hoje é mais fácil porque as fisioterapeutas estão vacinadas, né? As lá da clínica pelo menos estão, que trabalham com pacientes operados, elas já foram vacinadas, as 2 doses já. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que falar de maneira geral, né? Como se fosse uma cirurgia plástica geral, não só minha. Eu operei, testei na véspera ou antivéspera, fiz a cirurgia com todos os requintes de segurança e estou isolada e recebi uma visita e me contaminei. Em primeiro lugar, iniciar as medicações, suplementações. Segundo lugar, adaptar a rotina que ia ser diária na clínica ou semanal a um isolamento, né? Para poupar o paciente. E se for uma cirurgia que transcorreu bem, que o paciente não perdeu sangue em exagero, que ela está suplementada, normalmente a COVID, se for o caso, já que é uma pessoa triada saudável, né, para ela estar naquela cirurgia, ela está em tese na melhor performance dela, e foram feitos exames. Às vezes a gente vê que a COVID foi muito grave em pessoas inflamadas. E às vezes é silencioso, né? E a gente tem que imaginar que quem operou fez uma série de exames, né? Não está sabendo, não está em casa com 200 de glicemia silenciosa, né? Não, com certeza. Então, assim, às vezes é uma inflamação silenciosa, seria... mas
com os exames pré-operatórios solicitados, no caso por você, pelo Isso. cirurgião Você se plástico, preparou, você fez aquela prepara. cirurgia. Isso. Uma anemia, coisa. Também. Então você testou antes para não sem querer operar doente. Fez o isolamento no hospital adequado. E pegou no pós-operatório e a cirurgia não foi tão agressiva. Normalmente aquilo vai evoluir bem porque você já está selecionado, né? Já vem, como a gente conversou. Eu acho que só vai ter que adaptar os retornos para ser mais espaçados, um pós-operatório domiciliar que vai ter algumas particularidades. E assim, vamos supor que deu tudo errado e a pessoa foi internada, né? Não é toda cirurgia que vai dificultar o tratamento. É lógico que uma cirurgia onde foi muito extensa, o paciente foi transfundida, estava mal já e pegou Covid, é um cenário diferente, né? Que em tese já vinha dando muita coisa errada e a Covid chegou e foi mais uma dessas coisas, né? Mas Com se é uma certeza. cirurgia que foi tranquilo, o paciente tá suplementado, está bem, diagnosticou rápido e foi isolado adequadamente, normalmente isso evolui bem, certo? São cirurgias que não têm tanta comorbidade. A cirurgia plástica a gente tem que, em primeiro lugar, pensar que é uma cirurgia de superfície, né? Não são cirurgias que modificam órgãos internos ou tem grandes remoções Não é muito assim. Então, em tese, a gente trabalha na pele, na gordura e músculo. Então, em tese, a gente tem uma agressão comedida, né? Que ele fica. Tem pessoas que estão falando que está com problema na internet. Você está me vendo bem? Você tá me vendo bem, doutor Roberto? Você está travando. Né? Eu acho que a sua internet está travando um pouco, como se você tivesse quadro a quadro. Normalmente Ele, a internet assim, talvez seja uma conexão sua, porque você que está eu estou você colocando que, aqui, eu que estou está mudando hospedando a aqui, live, né? eu estou mudando aqui o formato do Wi-Fi. Estava no Wi-Fi, eu estou tirando aqui, estou colocando no 4G. Pronto, Aí. melhorou, mas não está mais travando, né? Mas Eu não você sei se está me você me vendo? vê e escuta bem. Não, eu tô, Tô. eu tô lhe vendo e estou escutando bem. Então vamos lá. Essa parte da Covid, a gente tem que ter prudência e não dá para a gente falar assim, uma solução que atinja todo mundo que está assistindo em casa, né? A gente Certo. vai ter que adaptar caso a caso, né? Cirurgia a cirurgia, pessoa a pessoa, mas em tese, a gente tem que acreditar que a cirurgia plástica é uma cirurgia pouco agressiva, onde se tem um preparo e um acompanhamento diário, né? Não é algo Certo. que o paciente fica abandonado, fora de controle. Isso ajuda em manejar uma possível doença pós-operatória. Isso. Então, diante de tudo isso que foi comentado, doutor Roberto, o que é que como é que está sendo essa retomada? Assim, você falou que teve realmente o aumento da procura, então as pessoas estão, né, encorajando-se para fazer algum tipo especial, porque a gente vai só dar uma pinça, falar isso para É, entrar naquela questão do cuidado maior. eu faço, assim, meu movimento normal antes da pandemia, a gente tinha em torno de 20% a 25% cirurgias faciais e 80%, 70% cirurgias corporais, certo? Apesar de eu ter um foco muito forte em face, a face é um público específico, né? Que são Isso. pessoas normalmente na faixa dos 50 anos ou mais, Uhum. e o corpo é todas as idades. A gente pode fazer cirurgia em crianças, como orelha de abano, até idosos, né? Então, o público de corpo se torna maior porque abrange mais pessoas.
No primeiro momento do ano passado, a gente viu que as pessoas com mais de 60 anos sumiram. Foi o público que mais ficou, retraiu, né, com a pandemia. Então, as cirurgias faciais, elas realmente que eram fortes, elas foram adiadas. Veio primeiro foram as pessoas mais jovens e rígidas ou pessoas que já tiveram a Covid. Num segundo momento, que foi, por exemplo, setembro, outubro, novembro, aí a gente retomou essas cirurgias de mais idade, né? Porque as pessoas viram que tinha um controle. E, mais e agora, seguras. nesse momento, nessa segunda onda, né? A gente já está fazendo um pouco de tudo. Eu fiz já 3 liftings, homens, lipo, mulher, já fiz um pouco de tudo. Por quê? As pessoas já entenderam que quando retoma, normalmente é tranquilo. Porque você tem que qual é o melhor momento, né? É uma aposta. Em tese, o médico é o mesmo, a sua anatomia é a mesma, a técnica vai ser a mesma, mas o flutuar da pandemia, você tem que entender qual momento você vai entrar, né? Porque também adiar pode ser difícil, né? Porque é o que a gente vê na prática. Quem opera são pessoas que se cuidam mais. Não são as pessoas irresponsáveis. Pelo menos o meu público, né? Meu público é um público extremamente responsável, zeloso, que sabe que tem medo. A gente sempre fala que a gente só opera pessoas que têm medo. Se não tiver medo, não é meu perfil, não. Porque quem tem medo é quem valoriza, né? Que é seguro. Se cuida mais e Né? tudo. Quem não tem faz todo jeito, né? Todo Aí jeito e toda forma. esse público, ele exatamente. Aí assim, cada um vai ter que ver o seu momento, né? Um gancho que a gente pode fazer nesse tema, por causa da hora, é os avanços tecnológicos, né, na cirurgia plástica. Eu Porque coloquei isso aqui, é feio, né? Qual foi o sentido que tem um gancho relacionado também com a Covid, direto. Que porque é o seguinte, o que nessa está parte de muito na moda tecnologia, do ano. Isso. O que está nessa parte muito da na moda assim, tecnologia do ano agora. passado para cá, isso, são aparelhos, né, que foram Certo. lançados com a finalidade de ele é como se fosse, eu vou falar bem leigo, certo? Um é como se amolecesse a gordura antes da lipo. Então você coloca como se fosse uma cânula de lipo, aquilo tem uma energia ultrassônica que separa as células do resto. Existe outro aparelho que tira com mais cuidado, menos sangramento, menos dor, menos trauma. Existem aparelhos que depois da lipo finalizada podem ajudar na retração da pele, certo? Mas assim, na prática, isso foi inventado para quê? O médico adquiriu isso com que finalidade? Em ter lipos cada vez maiores, com menos trauma e menos sangue, né? Então, quando a gente usa essas tecnologias na prática, a gente faz cirurgias muito maiores com lesões muito menores. E antigamente era o contrário, né? Às vezes você fazia uma cirurgia menor, trabalhosa e tudo, saía 1 litro de gordura e 1 de sangue. Era muito machucante, muito roxo, muito fibroso. E hoje você faz com essa tecnologia, às vezes, 2, 3 litros e não sai nem sangue. Então, assim, a tecnologia ela veio para dar mais segurança à lipo. Isso tanto durante, né, E que é dando no mais caso é um segurança, aparelho que você tá fica durante mais seguro. Assim, Isso. você tem mais tranquilidade São aparelhos usados dentro da cirurgia, certo? dentro da Que tem cirurgia. Pronto, é isso vários, que eu estou falando. que Esse processo tecnológico. é intraoperatório. Não são aparelhos do Certo. spa, por exemplo, que a gente tem alguns, mas não são esses. São aparelhos usados para separar e tirar Durante o gordura sem procedimento. machucar Certo. durante o procedimento. E Pronto. qual é a vantagem disso? Então, a gente, quando fazia uma cirurgia tripla, que era lipo, mama e abdômen,
a cirurgia até comum. Normalmente a lipo era a cirurgia que você perdia mais sangue. Então você tinha que ponderar quando acabava a lipo, que ainda ia fazer mais 2 cirurgias e já tinha perdido uma quantidade X de sangue. Então, com essas tecnologias, você tem uma perda quase insignificante nessa primeira etapa, que é a lipo. E aí ele dá mais lastro para as outras duas. Entendeu? Então não é uma questão só tecnológica, porque quando a gente pensa em poupar sangue, poupar trauma, porque vai enfrentar mais uma ou 2 cirurgias, Com faz certeza. totalmente a diferença. Faz totalmente a diferença. Você É consegue absurda a agregar com diferença. mais segurança, né? Você consegue agregar e Claro. fazer com mais... E por que porque essa tecnologia apareceu, né? Ah, travou um pouquinho o seu vídeo, Lúcio. Não, voltou. A tecnologia apareceu porque a lipo ela começou a ser mais exigida, cada vez mais realismo, mais naturalidade e o sistema antigo manual ele tem um limite. Você não consegue ir nos 100% que uma lipo pode oferecer. Você consegue dar 80, às vezes 85% do poder mas, assim, essa cobrança exagerada de resultado, de lipo HD, lipo de alta definição, que fez a migração para a tecnologia, né? A cobrança do resultado, né? Para um público específico que tem essa exigência. A tecnologia veio para dar mais